estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 4, quero lembrar que o PET 4 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é a professora Leonora Campos, de Ciências. E nesta aula vamos retomar o tema propriedade dos materiais, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 3. Não é isso, professora Leonora? Isso mesmo, Dani. Estamos aqui hoje, aluno do 5º ano, para mais uma aula de ciências e hoje nós vamos retomar todas as aulas que nós trabalhamos nesse ciclo 3. Nós vamos retomar aí a semana 1, 2, 3 e 4 e abordar também algumas questões aí do seu PET, para que você tire aí as suas dúvidas, algo que ficou, que você não compreendeu. Hoje você terá a oportunidade de tirar as suas dúvidas e aprender mais. Estamos aqui dando continuidade a esse acolhimento, porque a semana que vem estaremos aí com acolhimento, que a gente inicia o ciclo 4. Mas vamos lá retomar as nossas aulas, verificar aí o que você aprendeu? Então vamos aí, que nós trabalhamos na semana 1 sobre as propriedades dos materiais. Trabalhamos todas as propriedades, uma propriedade em cada semana. E na semana 1 nós trabalhamos sobre a densidade. Fizemos vários experimentos comprovando aí a densidade dos objetos, por que alguns objetos flutuam, por que alguns afundam. Foi muito legal, que a gente fez muitas demonstrações. E hoje eu quero conversar com você sobre algumas atividades que a gente deixou aí para você fazer e a gente vai conversar sobre ela. A Dani vai fazer o favor de ler para nós a atividade. Lá. Você já observou que alguns objetos podem afundar ou flutuar quando colocados na água? Isso acontece por causa... Bom, fizemos aqui um experimento onde nós trouxemos água com sal e colocamos o ovo. E a gente observou que na água pura, na água da torneira, o ovo afundava e quando a gente colocava sal na água, o ovo flutuava. Então isso aí a gente demonstrou aí a densidade, que os materiais menos densos flutuam, os mais densos afundam. Então, como a densidade da água aumentou ao colocar o sal, então o ovo, que era menos denso, flutuou. Então, vamos ver qual a resposta dessa atividade. O que faz o objeto afundar ou flutuar refere-se à densidade. A densidade é um fator importante aí para verificar se o objeto afunda ou se ele flutua. Lembrando, vamos relembrar o que é densidade? É a relação existente entre a massa e o volume de um corpo. Vamos para a atividade 2? Lê aí, Dani, para nós. Vamos lá. São fatores que interferem na flutuação dos objetos. Bom, nós trouxemos aqui um experimento e eu lembro que eu trouxe um barquinho e eu trouxe também várias formas de objetos, de massinha de modelar, e a gente foi colocando na água para ver o que afundava e o que flutuava. E a gente viu que a forma dos objetos interfere na flutuação dos objetos na água. E falamos aqui também, eu deixei um experimento para eles fazerem em casa, com um pedaço de madeira e um pedaço do mesmo volume e do mesmo tamanho, né? E de um pedaço de massa de modelar. E perguntei qual que flutuou e qual que afundou. Então, nós conversamos aqui na aula, falamos que a madeira, ela tinha a tendência de flutuar porque a madeira era mais leve que a massinha, menos densa do que a massinha de modelar. Então, o que interfere? A forma e o tipo de material usado no objeto, concorda? Letra C. O 3, Dani. Qual dos seguintes procedimentos é o mais indicado quando se quer distinguir entre uma porção de água da torneira e uma solução de água açucarada, sem experimentar o gosto? Bom, se a gente quer saber, né, qual desses procedimentos aí, é fácil de distinguir aí a água da torneira, a água da açúcar, estão os dois lá. E eu não vou poder beber, eu quero saber qual desses. Então, o ideal mesmo aí é que eu venha analisar a densidade do material, da água. Então, se você for analisar a densidade da água da torneira, ela é menos densa do que a água com açúcar. Então, a água com açúcar ela se torna mais densa.
Na semana 2, nós trabalhamos outra propriedade dos materiais, que cada semana a gente dedicou a uma propriedade. E a gente trabalhou sobre a condutibilidade térmica. Vamos relembrar aqui o que é condutibilidade térmica. Essa facilidade que os objetos, que os materiais têm de passar calor. Aí falamos aqui na cozinha da casa da sua mãe, quando ela usa colher de pau, quando ela usa colher de metal, a panela lá de ferro, a panela de alumínio, a panela de barro, né? Nós falamos aqui diversos objetos que a gente usa e quais são aqueles que deixam passar o calor com facilidade e aqueles que não deixam. Então, vamos para a nossa primeira atividade. Ao colocar um cubo de gelo dentro de um copo de plástico e outro dentro de um copo de alumínio, você percebe que... Se você colocar aí na sua casa, falamos muito aqui na aula também, gelo dentro de um copo com plástico, gelo com um copo de alumínio. A primeira coisa que você vai observar é a temperatura. Pegue no copo de plástico, pegue no copo de alumínio. Qual vai estar mais gelado? De alumínio. De alumínio. Por quê? Porque ele deixa passar com facilidade a temperatura, o calor. Já o plástico, ele vai ficar gelado? Vai, mas ele vai demorar mais tempo. Então, nós vamos ver aí, ó, qual desses aí, o copo de plástico fica mais gelado que o copo de alumínio? Não, né, Dani? O copo de plástico de alumínio não altera a condutibilidade térmica? Altera. Um passa mais que o outro. O copo de alumínio deixa passar o calor com facilidade, por isso ele fica mais gelado que o plástico? Com certeza, né? É a certa. O copo de plástico é um bom condutor de calor, por isso ele fica mais gelado que o do alumínio? Não. Né? O plástico, ele passa o calor, porém ele passa com mais dificuldade, ele demora mais. A 2 aí, Dani, para nós, fazendo um favor. Para fazer o almoço, a mãe de Aninha usa a colher de madeira ao invés de usar a de metal. Por quê? Falamos isso aqui. A sua mãe, ela utiliza a colher de madeira porque vai esquentar, vai demorar mais a esquentar. Então, ela pode mexer ali a panela por muito tempo, que a colher de pau... Não tem perigo de queimar. Não tem perigo de queimar. Então, por quê? Porque a madeira, ela é um mau condutor de calor, né? Já a colher de metal, ela esquenta rápido, então queima rápido a mão. Falamos até aqui daquelas panelas que tem a alça de madeira, para a mãe pegar, para facilitar aí, para não ter essa condução, né? Que a madeira, ela transmite o calor, mas mais lentamente. Então, vamos ver aí. A colher de madeira é um bom condutor de calor? Não. A colher de metal não é muito usada devido à dificuldade de transmissão de calor? Na verdade, ela é usada, né? A colher de metal, ela é usada. Porém, ela não tem dificuldade de passar calor. Pelo contrário, ela tem facilidade. Então, a colher de madeira não deixa passar o calor com facilidade? Seria a certa, né? A letra C. E a colher de metal é mais usada porque os metais não são maus condutores de calor? Não. Os metais são bons condutores de calor, então estaria errada. Tá? A resposta certa é a letra C. Vamos aí, Dani, a 3. Especifique os materiais que são bons e os maus condutores de calor. Então, o cobre, por exemplo, é um bom condutor de calor. A madeira já não é um bom condutor. O isopor, falamos aqui que a gente guarda refrigerante dentro de uma caixa de isopor, para ele conservar a temperatura do refrigerante, porque o isopor, ele é um isolante térmico, né? O ouro, ele é um bom condutor, né? Que ele é um metal. O plástico, ele é um mau condutor. A borracha também é um mau condutor de calor. O prego já é um bom condutor. E a lata também é uma boa condutora de calor. Então, os bons condutores é a letra A, D, G e H. Vamos aí, os bons condutores. Os maus condutores é a B, C, E e F. Agora a letra 4, número 4, aliás. Vamos lá. A respeito dos metais, qual a alternativa incorreta? Então, vamos ver aí. Sobre os metais. Alumínio, ferro e cobre são exemplos de materiais metálicos. É para marcar incorreta. Essa daí estaria certa, né? Os materiais metálicos são considerados isolantes térmicos? Também não, né? Pois os metais são bons condutores de calor. Os materiais metálicos são bons condutores de calor? Verdade. O ouro
e o alumínio são exemplos de metais que são bons condutores de calor? Então, a resposta errada seria a letra B. Os materiais metálicos são considerados isolantes térmicos. Os metálicos são bons condutores, eles não são isolantes térmicos. Semana 3, nós falamos da condutibilidade elétrica. Vamos retomar? Condutibilidade elétrica é aquela facilidade que os materiais têm de passar eletricidade. Então, vamos aí pensar aí na condutibilidade elétrica, porque nós fizemos vários experimentos também aqui. Então, vamos aí, Dani, a número 1. Faça a associação correta. O número 1 vai ser densidade, o número 2, condução térmica e o número 3, condução elétrica. Então, é a transferência de calor de um corpo para outro. Então, é a condutibilidade térmica, né? Relação entre a massa e o volume de um corpo. Já falamos aqui hoje que a gente fala que é a densidade. Muito bem, Dani, está atenta. É a energia produzida em usina e transportada por fios e cabos elétricos até o local onde será utilizada. Eletricidade, né? Condução elétrica. Próxima, Dani. Quando um determinado material conduz eletricidade e calor com facilidade, você poderá dizer que estão corretas as alternativas. Então, vamos ver aqui. Esse material é um isolante térmico. Então, conduz eletricidade e calor com facilidade. Então, o isolante térmico não conduz, não é isso? O material é um mau condutor de eletricidade. O material é um bom condutor de eletricidade e esse material pode ser um metal, por exemplo. Então, a resposta certa é a letra C e a letra D. Que lá perguntou, você poderá dizer que estão corretas as alternativas. Então, seria mais que uma, né? Então, seria a letra C e a letra D. A 3, Dani. Marque os materiais que não conduzem bem a eletricidade. Vejamos aqui alguns materiais que são aqueles que conduzem bem a eletricidade e aqueles que não conduzem. Por exemplo, a borracha é um material que não conduz bem a eletricidade. O fio de cobre conduz. A maçaneta de metal conduz bem também a eletricidade. A barra de ferro também. Já a sandália de borracha, ela não conduz bem a eletricidade. O plástico também, ele não é um bom condutor de eletricidade. E a água pura também, ela não é uma boa condutora de eletricidade. Se fosse água da torneira, ela tem várias composições, então às vezes acaba deixando passar aí a corrente elétrica. Mas a água pura, ela não é uma boa condutora de eletricidade. Então vamos pensar aqui na resposta. A resposta certa seria a letra A, E, F e G. Agora vamos para a semana 4, onde nós abordamos aqui dureza e magnetismo. A dureza é a capacidade que um objeto, que um material tem de riscar outro material. Então, a gente mede o grau de dureza de um material pela capacidade que ele tem de riscar outro material. Você sabia, nós falamos aqui na aula também, que o diamante é um material que risca quando maior dureza que existe no ambiente, porque um diamante só é riscado por outro diamante. O diamante é utilizado aí para riscar o vidro, para riscar muitos objetos devido à sua dureza. O magnetismo é essa força de atração aí que a gente chama de força magnética presente nos ímãs. Ao quebrar um ímã ao meio, devemos esperar que os seus pedaços fiquem sem magnetismo? Não. Um dos pedaços que seja o polo norte e o outro polo sul, então, né, quando a gente quebra um ímã, ele passa a ter aí polo norte e polo sul. Cada um de seus pedaços torna-se um ímã menor. Na verdade, cada pedaço de um ímã se torna um ímã. Um dos pedaços do ímã perde a sua força magnética, mas o outro pedaço não, estaria errado. Então, a resposta certa seria a letra C. Cada um de seus pedaços torna-se um ímã menor. Porque na letra B, que é um de seus pedaços, seja o polo norte e o outro polo sul, né? Um dos pedaços, não. No ímã existe o polo norte e o polo sul. Não existe só um polo. Vamos aí, Dani, para 2.
Em relação aos ímãs, você poderá dizer que estão corretas as afirmativas abaixo. A atração entre dois ímãs acontece quando aproximamos dois polos iguais. Nós falamos que polos iguais se repelem. Muito bem. Ao aproximar dois polos iguais de um ímã, ocorre atração entre eles? Dois polos iguais? Não. Os polos magnéticos se dividem em polo norte e o polo sul? Sim. Quando dois ímãs são colocados próximos um do outro, eles podem se atrair ou se repelir. Então, seria falso a letra A e a letra B, e é verdadeiro a C e a D. Deixei aí para você, num dia aí da nossa aula, um experimento e que eu falei para você assim, ó, fica como tarefa de casa, você vai tentar tirar esse ímã sem molhar a sua mão. E aí eu vou convidar a Dani, né, que vai representar o aluno aqui hoje, para tentar tirar essa moeda, viu, Dani, sem molhar as suas mãos. Toma aí, tenta aí ver o que você consegue, inteligente como você é, uma aluna aplicada. Vamos aí, como é que você pode fazer. Ai, meu Deus. É assim? Puxa aí, Dani. Olha! Ai, meu Deus, vai escorregar. Puxa pra isso. Isso, vai ter que começar de novo, gente. Espera aí. Isso, Dani! Aí, peguei, deixa eu pegar. Você não molhou as mãos. Muito bem. Então, essa seria a forma e eles poderiam criar outras formas, né? De como tirar a moeda sem molhar as mãos. Então, agora nós vamos para o número 3. Os acidentes domésticos, como queimaduras, intoxicações, choques elétricos e quedas, acontecem com muita frequência, mas sabemos que podemos evitá-los estando atentos a alguns cuidados. Cite alguns cuidados para evitar os acidentes com a eletricidade. Então, a eletricidade, ela é muito importante na natureza, ela é importante no nosso dia a dia, porque nós usamos aí a eletricidade nos mais diferentes aí eletrodomésticos que a gente tem, né? É ligar a televisão, é a geladeira, é o ferro elétrico. Então, nós estamos utilizando a eletricidade em todos os momentos na nossa casa, não é isso, Dani? Mas, ao mesmo tempo que ela é muito útil, ela também tem que ter alguns cuidados. Vamos ver os cuidados que nós temos que ter com a eletricidade? Não puxar nem carregar os aparelhos pelo fio, que a gente às vezes costuma ir pela pressa, não pode. Não usar extensões comuns para ligar aparelhos de grande consumo de energia, às vezes para ganhar ali, não tem muita tomada, você acaba usando uma extensão, ligando várias tomadas ao mesmo tempo, não é aconselhável. Quando carregar um aparelho, tomar cuidado para não tocar em áreas energizadas, né, porque senão você pode ter choque. Não tocar na parte elétrica dos aparelhos com objetos de metais, porque os metais, eles são bons condutores de eletricidade. Então, são, às vezes, cuidados simples que a gente tem que ter no nosso cotidiano e que, às vezes, cuidados simples te faz aí evitar uma série de acidentes domésticos que pode te causar aí choques, né, vários danos aí. Chegamos aí no final da nossa aula, terminamos aí esse ciclo 3, que a gente teve aulas com muitas demonstrações, foram aulas muito boas. Contei aí com a sua participação aí na sua casa. E eu quero te convidar para o ciclo 4. O ciclo 4 está iniciando a semana que vem. E eu conto com o seu apoio, eu conto com a sua presença, com a sua participação, porque a gente tem tido retornos muito positivos das nossas aulas. E eu conto com você e até a próxima aula. Até breve.